Gente, mas vai dar para você ir. Alguns irmãos já avisaram, ó, eu vou participar da programação à noite. Terminou meu horário de trabalho, eu vou estar à noite lá. Isso aí, ó. Esse é o nosso tema. O nosso tema é fé, saltando nos braços de Deus. Essa é a ideia da fé, como um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé não salta, mas também não é abraçado. E a ideia é da gente estar estudando aquilo que a gente já está fazendo aos domingos. Nós vamos estar focando de uma forma bem especial lá, durante esses dias do feriado que ocorre no tempo de carnaval. Tá? Tem aí as camisetas. Essa é a camiseta, a gente está pensando em fazer com uma cor apenas em virtude do preço. A gente quer baratear. Por quê? Todas as pessoas que fizerem a sua inscrição e pagarem completo, pagarem a estadia completa, ganham de brinde a camiseta. Tá certo? Quem for ficar lá todos os dias, quando pagar a sua adesão, já ganha a camiseta. Tá bom? Aí tem a preta, o pessoal está preferindo a preta. Então a gente está indo nessa direção aí, a gente vai escolher. Agora é o seguinte, importante. Se você for querer sua camiseta, tiver o desejo, você precisa procurar a Natália. A Natália tem os moldes, tem as camisetas dos tamanhos para você ver qual seria a mais adequada para você. Tá bom? E também existem aquelas camisetas de tamanho especial como eu, que ocupa um pouco mais de espaço no universo, então você pode ter uma camiseta um pouco maiorzinha, para não ficar baby look, né, na gente. Né? Então você vai e procura lá a Natália e fala para ela, tá bom? Então aqueles que são mais fortes e robustos como eu, tem camiseta também do tamanho, tá certo? Pessoal, quem tem barraca, precisa também falar com a Natália. A Natália é a nossa secretária, tá bom? Se você tem barraca, fale com a Natália. Uma coisa importante aqui, esse ano nós queremos ser muito tranquilos em relação à questão das barracas. Só que existem algumas coisas que nós vamos ter que, existem algumas situações que nós vamos ter que ajudar você em relação ao uso da barraca. Tá certo? Então assim, eu estou comprando barraca, já estou combinando quem que vai dormir comigo. Olha, na maioria das vezes a gente não vai ter problema com isso, mas em algumas situações a gente vai precisar entrar. Então, se você tem um desejo, eu tenho uma barraca, eu gostaria que fosse assim, conversa com a Natália, dá ali qual que é a tua configuração de barraca para ela poder estar sabendo, tá bom? E em alguns casos a gente vai precisar, olha, seria legal se você dormisse com aquela pessoa que vai ser legal, você vai poder investir na vida dela. Então a gente está tomando esses cuidados. Tá bom? Se você então vai estar nessa situação de trabalho, se você vai estar trabalhando, ou se você algumas pessoas só vão poder passar a noite e vão dormir lá, vai ter um café da manhã mais cedo para quem trabalha. Então você vai poder tomar café e ir para o trabalho, tá bom? Que é no horário anterior ao horário do café da manhã do pessoal que está por lá. Se você é o contrário, não, eu não vou dormir lá, eu só vou passar o dia, também acontece isso, tá? Eu não vou dormir lá, eu só vou passar o dia. Todos os outros casos, procurem a Natália também, tá bom? E essa semana nós vamos ter uma reunião com o pessoal da equipe de retiro, será na quarta-feira, depois do culto de oração. Então a gente precisa dessa reunião porque nós vamos definir preço, já vamos fazer a arrumação das barracas. Todas as barracas vão ficar no mesmo local por questão de segurança, também porque já foi passado ponto de luz, ponto de eletricidade, tudo isso. Então as barracas, eu quero ficar lá, eu quero botar minha barraca lá no pedalinho. Não, você não pode botar no pedalinho, tá bom? Então, todos esses cuidados aí, você procura a gente e na quarta-feira a gente vai conversar. Tudo bem, meu povo? Tudo bem? Priorizem. Eu, como pastor, eu tenho percebido que esse tempo de retiro, ele é um tempo de refrigério e de encorajamento para a igreja. Eu sinto que a igreja, ela volta unida, sabe assim, ela volta direcionada, juntos com o mesmo propósito. O retiro tem produzido esse efeito muito positivo. E por outro lado, irmãos, o que você vai ficar fazendo em casa?
vai ficar fazendo o que lá no meio do tumulto? Vai ficar vendo televisão, podendo estar ali com seus irmãos, podendo estar um tempo de comunhão. Então, priorizem mesmo isso, vai ser uma bênção para a vida de vocês. Tá bom, meu povo? Vamos orar pelo nosso retiro? Quem gostaria de orar por ele? Paulo, bom te ver, Paulo. Tá bonito, emagreceu, vem, filho. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de cultuá-lo e também pela oportunidade de parar um tempo no nosso ano para, como grupo, como igreja, poder nos reunir e estar juntos, ó Pai, desenvolvendo, aprimorando a nossa comunhão e também crescendo, ó Pai, no conhecimento do Senhor, para que possamos, como irmãos, um edificando a vida do outro, crescemos e sermos bons exemplos e espelhos do Senhor Jesus Cristo nessa cidade. Eu te agradeço pelo retiro desse ano, peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, como tem feito durante todos os outros anos, e que possamos de fato, ó Pai, realmente aprimorar a nossa fé, crescer na nossa fé com o Senhor, porque nós queremos e vivemos, ó Pai, pela fé. Nós precisamos entender melhor isso e aprender como se faz isso. Pai, pedimos que o Senhor abençoe toda a programação, todas as brincadeiras, todas as refeições, todo o tempo de comunhão, todo o tempo de louvor, adoração, todo o tempo de estudo na sua palavra, porque esse retiro não é apenas um momento para a gente se divertir, mas como o pastor disse, é um momento para que a gente possa crescer, ó Pai, possa ser edificado. Então use esse tempo e ajuda-nos a aproveitar melhor esse tempo, que não haja reclamações, que não haja murmúrio, que haja unidade, ó Pai, em amor, para que possamos crescer, desenvolvendo, ó Pai, a nossa mutualidade, e que possamos, então, sermos edificados e glorificar o Teu santo nome. Abençoe, ó Pai, as pessoas que vão estar pregando nesse retiro, abençoa para que possam, ó Pai, falar segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, para a edificação da Tua igreja também. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder participar no retiro, ó Pai, com a minha amada igreja, e eu peço que esse seja o sentimento de todos aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Paulo. Pessoal, outro aviso importante é em relação à Colina dos Ipês. Nós já começamos a fazer as visitas na quinta-feira. Cadê o Derivaldo? Vem aqui, Derivaldo, rapidinho, falar um pouquinho. Temos aí algumas fotos aí, também da colina. Quinta-feira nós temos atividade lá, né? Fala pra gente um pouquinho. Boa noite, irmãos. Nós começamos na quinta-feira, né, esse projeto que já tinha havido algumas reuniões e na quinta-feira a gente começou a sair no bairro, né, entregar o Novo Testamento. E foi muito legal, né, porque eu não imaginava que fossem tantas pessoas, né, e a igreja inteira praticamente inteira esteve envolvida nesse trabalho lá. E se quiser passar, esse é o salão comunitário, que nós temos lá na Colina dos Ipês, e foi aí que a gente realizou, né, nessa quinta-feira, a primeira reunião, né, onde a gente pôde sair nas ruas e evangelizar. Esse é um espaço, né, onde tem uma quadra, e ali tem um jardinzinho ali, um lugar muito legal, né, muito bonito ali. E foi um tempo muito bom. Aquelas pessoas que estão ali são curiosos, né, que descobriram que a igreja estava por ali, resolveram se achegar mais e saber o que estava acontecendo, né? Essa é a quadra, né? Aí foi um momento de compartilhar, né, como foi o tempo ali, como foi o tempo nas casas. Foi interessante porque as pessoas conseguiram fazer, algumas pessoas, uma casa, duas casas, né, porque quando você chegava numa casa, as pessoas queriam se abrir, né, queriam falar, queriam pedir oração, né, e você via as pessoas voltando, transbordando de alegria, né, o pessoal da igreja voltando assim com muita alegria, né, dava para perceber isso no sorriso, né, e algumas pessoas até emocionadas ali com algumas pessoas. E esse foi o nosso tempo, né, aí foi com as crianças, e essa foi a equipe que esteve lá na colina. Nem todo mundo pôde estar lá nesse dia, né, porque algumas pessoas passaram um pouco mais trabalhando, não deu tempo. Mas esse foi o grupo que esteve lá na Colina dos Ipês, né, fazendo esse trabalho ali que começou nessa quinta-feira, e na próxima quinta-feira nós teremos mais um tempo ali, saindo
de casa em casa, entregando o Novo Testamento ali e convidando as pessoas para a inauguração, que será no dia 14, né? Depois, logo na quinta-feira, depois do Carnaval, a gente vai estar inaugurando ali nesse mesmo local. Pode acender. Obrigado, Fátima. Obrigado, Derivaldo. Irmãos, nós estamos fazendo lá também a distribuição dos Novos Testamentos. E eu gosto de ressaltar, esses Novos Testamentos que nós estamos distribuindo foi presente do grupo Dominus, que estiveram conosco no ano passado. Eles nos presentearam com um monte de Novos Testamentos. E nós estamos entregando esses Novos Testamentos, é um presente da igreja para as pessoas do bairro. Nós temos 360 Novos Testamentos e lá são 246 casas que nós já contamos. Então, encartado no Novo Testamento, dentro do Novo Testamento, tem um encarte convidando as pessoas para a nossa igreja. Mas a gente faz questão, olha, isso é um presente, você não vai pagar por isso. Né? É um presente da nossa igreja, porque a gente acredita que esse livro contém as respostas para o seu sofrimento, para as suas dificuldades. Tem sido muito bom. Viu a maioria do pessoal com a camisa ali, proclamação. Na quinta-feira a gente vai usar de novo esse mesmo uniforme, tá certo? Isso foi uma marca, o pessoal viu a gente trabalhando. Se você gostaria de ir lá, pode ir também. Mesmo, mas eu não dei meu nome, eu não faço parte da equipe. Vai lá para participar, para fazer uma visita. Uma das coisas que eu achei muito interessante é que alguns irmãos confessaram, pastor, eu tinha assim, um preconceito, eu achava que o pessoal não ia me receber. Eu achava que as pessoas iam ser carrancudas comigo. Lê do engano, né? Porque a maioria das pessoas, a gente falou, nós estamos fazendo uma campanha de oração. Nós viemos aqui perguntar se você tem algum pedido de oração, gostaria que a nossa igreja orasse por você. Gente, a porta estava aberta, mas mais do que isso, o coração estava aberto para que a pessoa pudesse compartilhar. A gente tem sentido uma carência muito grande de ouvido. Tinham pessoas que falaram, deram esse testemunho, poxa, eu estava aqui rezando para que alguém viesse conversar comigo. E Deus ouviu a oração dessa pessoa e mandou lá um servo dele, e com um presente especial que é o Novo Testamento. Né? Então, assim, está aberto aí, se você gostaria de ter essa experiência tão positiva. Vai estar lá no Salão da Colina, 19h30 na quinta-feira. Tá certo? Vamos orar por esse projeto. Quem gostaria de orar por esse projeto? Fátima, vem, Fátima. Vamos orar por isso também. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença. Queremos Te agradecer, Pai, por essa noite. Queremos Te agradecer, Pai, por esse projeto que o Senhor colocou no coração dos líderes dessa igreja, Pai. E como podemos perceber, Pai, estivemos ali e podemos perceber o sofrimento, a angústia, tristeza, falta do Senhor em cada coração ali que visitamos. E nós queremos, Pai, Te pedir que o Senhor venha abençoar esse projeto, Pai. Que o Senhor venha usar cada vida aqui, a vida do pastor, dos líderes que estão à frente. Queremos Te pedir, Pai, que o Senhor nos dê força, coragem, sabedoria, que venha do Senhor, para que possamos, Senhor, continuar, Pai, esse projeto ali na Colina dos Ipês, e que aquelas pessoas, Pai, possam ter um encontro com o Senhor. Amém. Nós Te agradecemos, Pai, pelo privilégio de poder Te servir, porque sabemos, ó Deus, que um dia, cada um de nós que está nessa igreja, também foi resgatado, Pai. Te louvamos muito, Pai, por essa oportunidade, e pedimos que o Senhor esteja à frente, conduzindo, que o Senhor esteja, Pai, em cada lar daquele bairro, já trabalhando na vida deles, Senhor, para que eles possam estar pensando, Pai, buscando do Senhor, como aquela mulher me falou, que estava pedindo a Deus que alguém fosse ali, que o Senhor continue, Senhor, incomodando aqueles corações, para que quando, Pai, as equipes forem ali, os corações delas já estejam abertos, que o Espírito Santo já esteja tocado em cada uma daquelas vidas ali, Senhor. Nós acreditamos, porque sabemos que o Senhor tem esse poder, e oramos, Pai, humildemente, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Fátima. Último aviso, irmãos, nós já temos aí a data do curso Foco. Né? Então, aí, ó, o cartazinho, a gente está divulgando, nós colocamos ali a cruz, o nosso foco, o foco do estudo
é a cruz, é o Senhor Jesus Cristo, né? Então é uma formação orientada ao caráter e à obra, né? A ideia é formar líderes de caráter para a obra de Deus, tá? E não é um curso apenas para os líderes da igreja, mas qualquer pessoa de qualquer igreja que queira estudar a Bíblia com um pouco mais de profundidade, é para você esse curso. Nós estamos abrindo também para outras igrejas, alguns pastores já me contactaram, eles vão mandar algumas das suas ovelhas para fazer o curso. O curso, ele será um curso modular, e cada módulo que você fizer, ele vai estar dentro de um parâmetro adotado pelo MEC. Isso aqui é uma questão importante, tá? Ou seja, o curso, ele não é reconhecido pelo MEC, mas cada módulo vai ser construído dentro de um parâmetro de que, se algum dia você entrar numa instituição que seja reconhecida pelo MEC, esses módulos valerão como crédito. Então é um investimento aí muito bom que você vai fazer na Palavra de Deus. E se algum dia você quiser estudar, ter o reconhecimento, você pode até conseguir enquanto a portaria do MEC estiver aberta e funcionando. Tá? Na sua mensalidade, que você pode pagar em até 3 vezes, na sua mensalidade já está incluído. Na chegada vai ter um cafezinho bem reforçado. Você já está pagando na mensalidade as aulas, as apostilas, o almoço, todos os coffee breaks que tiver, e você está pagando também a monitoria de criança. Então, se você tem um filho, ou uma filha, ou conhece alguém que tem, não tem com quem deixar, pode trazer, que nós vamos ter uma pessoa preparada para ter atividades edificantes com o seu filho. Isso é uma questão importante também. Tudo isso você vai pagar em 3 parcelas de R$50. 150, está muito, muito barato. Com tudo isso incluído, está muito barato. Tá? Então, as inscrições elas estão abertas. Quem é a nossa secretária do curso Foco é a irmã Lucila, é aquela jovem ali atrás. Fica em pé rapidamente. Esta jovem é a nossa secretária. Obrigado, irmã, pode sentar. Procure ela, tá? E nós estamos abrindo para outras igrejas de outras denominações. Por quê? O curso ele é interdenominacional, o material é interdenominacional. Por quê? Nós queremos ensinar a Bíblia. Nós não estamos ensinando uma doutrina de uma denominação específica. Nós estamos ensinando a Bíblia, tá? Então ele é interdenominacional. Estamos correndo atrás para ter um material. Nós gostaríamos de comprar as apostilas do Palavra da Vida. Nós não temos a confirmação se isso vai ser possível ainda, tá? Então, essa tem sido a nossa direção, mas o material ele vai ser muito forte, de muita qualidade, e eu gostaria de encorajar você a fazer. As datas do primeiro módulo estão ali, dia 23 de fevereiro é a primeira aula, 16 de março e 6 de abril. Olha que beleza, um sábado por mês, olha que tranquilo, tá? Você vai ter aula no período da manhã, vai almoçar aqui, vai ser um almoço muito bom, e você vai passar parte da tarde, à noite você está livre, tá certo? Então assim, ó, tá muito tranquilo, dá tranquilo aí para todo mundo. E incentivem amigos seus que gostariam de estudar mais a Bíblia. Incentivem esses amigos a participarem. Tá certo? Eu acredito que esse curso não vai ser importante apenas para a cidade de Serra Negra, mas vai ser importante para os nossos irmãos das outras cidades. Por quê? Porque nós estamos longe de todos os polos teológicos. Nós estamos longe de São Paulo, de Campinas, o mais perto seria Campinas. Não temos aí um curso teológico presencial perto. E por ser modular, fica mais fácil para quem trabalha e tudo, para você se programar. Então, eu gostaria que nós estivéssemos orando por isso. Assim como eu sei e você sabe que vai ser uma bênção, Satanás também sabe, vai querer fazer as gracinhas dele. Então, vamos orar
para que Deus nos proteja, que Deus, com a sua boa mão, nos faça prosperar nesse projeto. Alguém gostaria de orar pelo curso Foco? Quem gostaria de orar por esse curso especificamente? Deivaldo, vem, Deriva. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar todos juntos por isso? Senhor, obrigado a Deus por mais esse tempo, Senhor. Queremos realmente colocar diante do Senhor esse curso, ó Deus, que possamos, ó Deus, dar, Senhor, nos empenhar, Senhor, em participar, Senhor, queremos aprender mais do Senhor, ó Deus. Pedimos, ó Deus, pelos professores, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um, Senhor, que o Senhor o capacitou, ó Deus, possamos realmente, ó Deus, nos colocar, Senhor, à Tua disposição, Senhor, a querer aprender mais do Senhor, ó Deus. Também pelas pessoas que participarão, ó Deus, que o Senhor possa dar, Senhor, condições financeiras, Pai, que o Senhor possa ajudar, Senhor, abrir, Senhor, as portas de emprego àqueles que, por algum motivo, ó Deus, estão desempregados, ó Deus, e gostariam de fazer esse curso, ó Deus. Que o Senhor possa ajudar a cada um, Senhor. Que seja feito, Senhor, a Tua vontade, ó Deus. É isso que nós te pedimos, ó Deus, que nós também te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará, ó Pai. Obrigado, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado, dê uma boa noite, um Deus abençoe. Equipe já vem para frente, equipe de louvor. Som. Alô, som. Som. Alô, som. Som. Boa noite mais uma vez. Queria convidar a você aqueles que ainda estão sentados, que se coloquem de pé, para que nós louvássemos o nosso Deus. Esse é o objetivo pelo qual nós estamos aqui nessa noite, porque nós queremos adorar, né? Isso que nós acabamos de fazer, né? Essa coisa da comunhão, de dar um abraço, isso é importante, né, para a igreja, porque alguém, né, o nosso Deus, morreu na cruz, né? Ele nos capacitou a amar, né? Ele nos deu essa capacidade de poder amar o nosso próximo, né? Porque se não fosse por Ele, né, acho que nós não nos amaríamos da forma como nós nos amamos, né? E esse é mandamento do Senhor, né? Amar uns aos outros assim como Jesus, como Cristo nos amou também. E a música que nós vamos cantar é Aliança, né? Como é precioso, irmão, estar junto, né, a Ti. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para eu sou com você no amor do nosso Pai, somos um.
somos um no amor de Jesus. Lá do início mais uma vez. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Sou livre, eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão, eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Senhor, obrigado a Deus, mais uma vez, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos dá, Senhor, de estar aqui, Senhor, e poder te louvar, de poder te adorar, Senhor, de cantar para o Senhor, ó Deus. Senhor, como é bom, Deus. Obrigado por esse privilégio, ó Deus. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa proporcionar, Senhor, na vida de outras pessoas, ó Deus, que ainda não tem essa alegria, Pai. A alegria, Deus, de poder louvar o Teu santo nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Próxima música que nós vamos cantar diz... Brilha Jesus, né? Esses dias, na quinta-feira, que nós tivemos ali na Colina dos Ipês, eu vi aquela multidão de pessoas descendo, né? Até o salão comunitário, eu vi a luz de Jesus na vida daquelas pessoas, né? Que possa ser uma oração, né, para mim e para você. Pedir ao Senhor, Senhor, brilha através da minha vida. Amém. Você pode bater palmas, fica muito bonito. Vamos lá? Veja a luz do Senhor que brilha, vem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz desse mundo, nos acorda de um sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, em refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos da graça e perdão, vem ordenar, traz a luz, ó Senhor. Chega ao teu trono incrível, do infinito ao intangível, com teu sangue precioso eu anjo entrar, minhas sombras da alma vem dissipar, brilha em mim, brilha em mim, bem alto, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos a graça e perdão, vem ordenar, traja luz, ó Senhor, contemplando tua majestade.
majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostra sempre a tua história, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos, da graça e perdão, vem ordenar, que haja luz, ó Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos cantar mais uma música, né? Que é para a entrega dos dízimos e ofertas. E nós gostamos sempre de lembrar, né? No tempo em que nós vivemos, em que as igrejas pedem tanto, né? Nós queremos falar para você que você pode ter a alegria de poder participar para o crescimento do reino de Deus. Mas se você não entende esse momento, se você acha pesado, né? Que você ainda não participe, né? Que você possa participar entendendo o que você está fazendo. Esse dinheiro é para o crescimento do reino de Deus aqui na terra, aqui em Serra Negra, no mundo, tá? Então que você possa participar com alegria. A música que nós vamos cantar é Buscai primeiro o reino de Deus, né? E as demais coisas o Senhor nos acrescentará. Isso é uma grande verdade, né? Nós temos vivido isso aqui na Igreja Batista Memorial. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. De pão o homem viverá,
Aleluia mais uma vez. A Márcia vai estar orando pelos dízimos e ofertas, agradecendo a Deus. E como nós fazemos, né, a cada domingo, né, se você tem algum pedido a fazer para o Senhor, um agradecimento a fazer para o Senhor, que você possa, nesse momento, né, levar o seu pensamento, né, a essa necessidade, a esse motivo de louvor. E logo depois o pastor vai estar orando pelas nossas vidas também. Amado Pai, obrigado, Senhor, por esse culto que podemos prestar ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos te cultuar também, contribuindo, ó Deus, para a tua obra aqui na terra. Obrigado por esse privilégio, Senhor, de entregar aquilo que é tão pouco, ó Deus, mas que sabemos, ó Deus, que o Senhor faz multiplicar para o teu reino, Senhor. Sabemos que o Senhor tem visto o coração do teu povo, ó Deus, e o quanto o teu povo quer que a tua obra cresça aqui na terra, Senhor. E nós te louvamos por esse privilégio de participar, Senhor, da tua obra aqui, Senhor, aqui em Serra Negra, Pai. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada vida que se dispôs, ó Deus, a estar sendo uma bênção nos dízimos também, Senhor. Também, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor aqueles que vão estar lidando com esse dinheiro, Senhor, que possam realmente estar sendo uma bênção também na organização, ó Deus, nos pagamentos, em tudo aquilo que for ser usado, ó Deus, a tua oferta, ó Deus, os teus dízimos, como assim já tem acontecido nessa igreja, ó Deus, que tem buscado ser sério, ó Deus, e te honrar com esses valores também, Pai. Muito obrigado, Senhor, abençoa, Pai, continua abençoando esse culto, Deus. Fica conosco, Pai, e é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bênção sobre as nossas vidas. E, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor toda a nossa gratidão pelos livramentos, pelas vitórias, pelos sucessos, pelos prêmios, pelas dádivas que o Senhor tem nos dado. Senhor, te louvamos porque a tua palavra nos ensina que se alguma coisa boa acontece conosco, é porque o Senhor que proporcionou. Toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, que é o Senhor. Ó Deus, nós queremos colocar diante de Ti o nosso pedido, que o Senhor aceite a nossa gratidão. E também pedimos, ó Deus, que o Senhor também abençoe irmãos que entraram aqui trazendo algum peso no seu coração. Ó Deus, sabemos de irmãos que estão passando por dificuldades tão profundas. E pedimos que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós aqui. Cada irmão que entrou aqui trazendo algum peso, alguma dúvida, alguma dor. Pedimos também pelas pessoas que estão nos assistindo em casa. Algumas, Senhor, passando por enfermidade, outras porque não tiveram condição de vir. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada um. Pedimos, ó Deus, por aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles amigos que estão enfermos, que o Senhor possa, Senhor, afofar-lhes a cama, que o Senhor possa demonstrar o teu amor, que o Senhor possa consolá-los nesse momento de dificuldade. Ó Deus, outros irmãos estão aqui, ó Deus, clamando ao Senhor por direção, por respostas. Ó Deus, responde o teu povo, Senhor, dá direção ao teu povo, mostra o teu poder, a tua boa mão, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, com o povo que andava no deserto, mas eles tinham um caminho claro diante deles, porque o Senhor os guiava. Que o Senhor possa fazer isso conosco também. Ó Deus, alguns irmãos precisam de ajuda, Senhor, na sua área das finanças. Que o Senhor possa estar ajudando eles, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa mostrar, Senhor, o que eles precisam fazer. Ó Deus, pedimos por aqueles que têm parentes e amigos que ainda não te conhecem, que o Senhor possa convertê-los para o Senhor, que essa igreja, Senhor, seja uma igreja onde o Senhor tenha prazer de conduzir as pessoas até aqui. Ó Deus, pedimos que possamos, com as nossas vidas,
testemunhar a beleza do Teu Evangelho. Ó Deus, pedimos também por aqueles que estão afastados, Senhor, que o Senhor os traga de volta. Ó Deus, colocamos a vida daqueles que de alguma forma estão desiludidos com o Evangelho falso que tem sido pregado. Que o Senhor possa conduzi-los à verdade, a toda a verdade, e eles possam contemplar a maravilha, Senhor, da Tua lei, a maravilha de andar contigo, a maravilha que é a Tua igreja. Ó Deus, colocamos, Senhor, nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor continue abençoando cada parte desse culto, e é no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Nós gostamos de, a cada domingo, conhecer aqueles que nos visitam, Algumas pessoas aqui eu já vi, por aí, outras não, Eu acho que eu conheço uma pessoa, eu vou citar o nome, mas eu não sei se é, se não for, me perdoe, é o Marcos. É o Marcos, Priscila, Rosana, Andres. Sejam muito bem-vindos, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom? Acho que você também, eu já vi por aí, em algum lugar, não me recordo onde, mas eu tenho, assim, uma lembrança. Mais alguém nos visita hoje, pela primeira vez? Ninguém mais, O resto é de casa já, Nós vamos cantar mais uma música que diz: Senhor, vem reinar em mim. Às vezes é muito necessário, sempre necessário, que a gente preste muita atenção no que nós cantamos e o que nós pedimos para Deus, Senhor, vem reinar em mim, É preciso estar disposto, É preciso querer o reinado do Senhor em nossas vidas. O Senhor não invade a vida de ninguém, Ele bate a porta, e se você abrir, Ele vai entrar e Ele vai fazer mudança, certo? Nós vamos ficar de pé mais uma vez. E nós vamos cantar essa música, que é uma música muito alegre, E é um pouco difícil também cantar ela sentado, Nós vamos conseguir. Já tentei fazer isso, pastor. Não, vamos ficar de pé, não vai dar certo. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas, sobre o pôr do sol, o Senhor é rei, Que Ele possa também reinar nas nossas vidas. Amém. Com palmas. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só eu desejo vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus, tu és o Senhor, de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti, tu és para mim, mais que por aqui, vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus, tu és o Senhor, de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Próxima música que nós vamos cantar é Águas Purificadoras, quando eu canto essa música, eu gosto sempre de lembrar que a palavra de Deus, assim como a sua palavra diz, que aquele que Cristo libertar verdadeiramente será livre. Amém. Eu tenho uma história de vida, para quem não me conhece, uma história um pouco difícil, assim, foi difícil,
né, até antes de Jesus, um coração muito duro, difícil, né, de domar, difícil de quebrar, mas o Senhor transformou a minha vida no momento em que eu o convidei para entrar na minha vida, né? E hoje, graças a Deus, eu sou liberto, né? Hoje, graças a Deus, onde essa água passou, né? Onde essa água tem passado, essa água vinda do Senhor, a sua palavra, ela tem transformado a cada dia a minha vida. Que isso possa ser verdade também na sua vida. E se você ainda não deixou ser transformado por essa água, né? Por essa água limpa, essa água que transforma, que você possa convidar o Senhor a entrar na sua vida e que você possa deixar ser transformado por Cristo. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm, Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá do meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. isso mais top, isso. Existe um rio, Senhor, Que flui do teu grande amor. que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde eu rio passar, por onde o rio passar, vai transformar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero beber em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, obrigado, ó Deus, te agradecemos, Senhor. Senhor, pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor
a cada dia, Senhor, possa venha nos purificar, Senhor. A cada dia o Senhor venha, ó Deus, nos santificar, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor, na nossa vida, Senhor cristão, ó Pai, que a cada dia possamos procurar, Senhor, ser santo, Senhor, assim como o Senhor é, ó Deus. Foi assim que o Senhor nos falou, é assim que o Senhor quer, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a cada dia tomar mais e mais dessa água, ó Deus. Amém. Deixar que esse rio, Senhor, possa nos limpar, Senhor, de toda sujeira, Senhor, de tudo aquilo que está impregnado, Senhor, em nossas vidas, Senhor, por causa do pecado, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu, Senhor, por cada um de nós, Senhor. Obrigado. Por cada ser humano, Senhor. O Senhor entregou a sua vida, ó Pai. O Senhor apanhou, todo o seu sangue foi derramado, ó Deus. E o Senhor nos proporciona ainda, Senhor, vida, Senhor, e vida eterna contigo, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Pedimos, Senhor, nesse momento também, Senhor, pela Tua palavra, que será nesse momento, ó Deus, pregado, Senhor, e que possamos estar prontos, ó Deus, com os nossos corações, Senhor, preparados, ó Deus, para que possamos, Senhor, ouvir, Senhor, a Tua mensagem, ouvir, Senhor, a Tua palavra, ó Deus, e que possamos aceitar, entender, ó Deus, e que possamos colocar em prática na nossa vida, ó Deus. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um dos que estão aqui, Senhor, e que o Senhor possa falar, Senhor, a cada coração nessa noite. Obrigado, amém. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A partir de semana que vem, nós já vamos ter o nosso culto infantil funcionando. O pessoal já teve férias aí. Nós já vamos ter o nosso culto funcionando novamente. A partir da semana que vem, para a alegria das mamães, né? Irmãos, nosso tema, o tema do ano é o justo viverá pela fé, né? Essa tem sido a fé tem sido a ênfase que a gente tem estudado desde o início do ano até hoje. Eu queria começar uma série de mensagens sobre os heróis da fé. Deixa eu tirar só esse fio que está aqui. Queria começar uma série de mensagens sobre os heróis da fé. Nós temos muita riqueza nas Escrituras sobre esses homens que nos servem de exemplo e que, através da vida deles, nós podemos perceber ênfases importantes para a nossa vida, que nos falam ainda hoje. Só para fazer uma perguntinha de EBF para você, você sabe, acho que todo mundo aqui sabe, quem é chamado de pai da fé? Perguntinha aí, quem é? Sim, Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. É verdade que ele está meio escuro ali, mas eu peguei uma foto que representa talvez um momento crucial na vida de Abraão, que foi o momento que ele teve que sacrificar, que foi convidado, foi ordenado a sacrificar o seu filho. Talvez, dentre várias ações, essa talvez seja uma das grandes provas de fé. Não houveram apenas uma de Abraão, mas essa foi uma delas, né? É verdade que ele é um grande homem de fé. E para podermos entender o que é fé, nós precisamos olhar para a vida desses homens, olhar para a vida desses exemplos. E o autor de Hebreus, ele vai citar um monte de exemplos e, para ensinar a fé, ele vai usar 3 recursos. O primeiro recurso, ele coloca uma proposição. Ele vai dizer o que é fé. Está lá em Hebreus 11, no versículo 1. Vamos ler juntos Hebreus 11, 1. Cadê lá? Está lá na tela. Vamos ler, vamos lá? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos falar mais uma vez? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É o firme fundamento daquilo que esperamos, né? Isso é uma proposição, uma frase que nos guia, que nos direciona
para entendermos o que é fé. É uma das frases que a Bíblia coloca sobre fé. Eu tenho proposto para os irmãos também que fé é o conjunto das suas certezas do que Deus é e do que Ele disse. Isso é fé pessoal, é a definição de fé pessoal. É o conjunto das suas certezas do que Deus é e do que Ele disse. Então a sua fé, ela pode ser uma fé forte ou fraca, dependendo do que você crê, do que Deus é e do que Deus disse. E ela pode ser uma fé bem forte quando ela é alimentada pela palavra de Deus. A Bíblia mesmo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, ela serve para fortalecer a fé, porque nós vamos entendendo aspectos de Deus, nós vamos ouvindo ordens de Deus, nós vamos entendendo o que Deus gosta e do que Ele não gosta. Isso fortalece a nossa fé. Tá certo? Não existe uma fé boa desassociada da palavra de Deus. Não tem como. O brasileiro, ele é de muita fé, não é verdade? Só que quando a gente começa a ouvir um pouco o conteúdo da fé, talvez daquele seu amigo lá do trabalho, você vai percebendo que a fé dele, embora muito intensa, ela é uma fé fraca, uma fé ruim, uma fé incompleta. E a nossa missão é estimular a fé das pessoas através do ensino, da propagação da palavra de Deus. Isso vai estimular aquelas pessoas que não têm fé. Então, o primeiro método que o autor de Hebreus usou para ensinar sobre a fé, o primeiro método, foi ensinar o que ela é. Então, ele colocou uma proposição sobre o que seria a fé. O segundo método, ele fala um pouco do que a fé faz. Lá em Hebreus 11, também no versículo 2 e versículo 3, ele ensina isso. Vamos ler, será que a gente consegue ler? Está pequenininho, né? Se você tem na sua Bíblia, então você acompanha, eu vou ler. Essa é a NVI, Nova Versão Internacional. Então, se você quiser, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: pois por meio da fé, foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Ele está dizendo, como ele diz lá no versículo 1, olha, a fé é quando Deus disse alguma coisa, eu creio naquilo tão piamente que aquilo deixa de ser uma esperança e passa a ser uma certeza. Porque se Deus disse, é. E quando Abraão, que nós citamos, Deus chega para Abraão e fala, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Gente, Abraão sai sem saber para onde ia. Não é incrível? Por que que ele sai sem saber para onde? Porque ele cria, se Deus mandou, ele vai fazer. Isso é ter fé. Eu não sei os resultados, mas se a ordem de Deus é essa, eu cumpro. Isso é fé. E ele vai dizer que por causa dela, esses antigos, esses homens de Deus, eles passaram a ter histórias bonitas. Essa é a ideia eles tiveram um bom testemunho, ou seja, quando você fala deles, você fala algo bom. O testemunho de vida deles é bom. Por quê? Porque a fé fez com que a obediência deles fosse o grande legado que eles deixassem para as suas gerações. Por isso o bom testemunho. Foi por causa da fé que eles obedeceram e na sua obediência a vida deles se tornou uma vida bonita de ser comentada, uma história bonita de ser narrada. Nesse versículo 2 eu já fiquei pensando na minha vida. Será que eu sou um homem de fé? Será que você é um homem de fé de tal forma que a sua história de vida seja uma história que vai ser bonita de ser contada? Isso é uma questão muito importante da gente refletir. Será que somos homens e mulheres de fé, cuja história vai ser lembrada pelos nossos filhos? Olha, meu pai, ele era um homem de Deus, era um homem de oração. Olha, várias vezes ele se posicionou a favor de Deus e Deus nunca desamparou ele. Ou será que você vai falar, ei, meu pai é aquele lá, aquele negócio, você sabe. A vida dele foi aquele negócio, aquele desperdício de capacidade. Ih, meu pai, ó, deixa quieto, vamos mudar, vamos contar outra história. Como é a sua história?
Porque a fé vai fazer a sua história se tornar mais bonita, se você for um homem de fé. Um homem que entende o que Deus é, que entende o propósito de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, e persegue esse projeto, esse propósito. Pela fé também, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. É interessante, pela fé nós vamos entender aquela expressão, quando diz lá no início, né, que Deus criou, quando Ele disse, no princípio criou Deus o céu e a terra. Né? Então, é pela fé que nós vamos entender aqui. Se Deus falou que Ele fez, eu não preciso crer em Big Bang. Eu posso crer tranquilamente que um Deus, dotado de capacidade, sabedoria e poder, decidiu criar o universo. E Ele decidiu formar do nada a Terra. Isso é uma coisa muito importante para nós. É aquele do Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Essa palavra bara significa Deus criou do nada. Não é como um artesão que cria a partir de uma matéria-prima. Esse verbo bara, ele só é usado para Deus. E é isso que ele está falando, que é pela fé que a gente vai entender que isso é possível. Que aquilo que existe hoje foi formado do que não existia, do que não era. Essa é a fé. Irmãos, a fé em Deus ela é importante nos nossos dias, onde existe um movimento que tenta explicar o que Deus faz. Que tenta dizer, não, os milagres existem, mas eles são assim, assim, assado. Tentam desmitologizar as Escrituras. Na realidade, a Bíblia ela não é um livro de mitos, ela não é um livro de histórias, ela é um livro de histórias com H. São fatos verídicos. Eu sou tentado aquilo, são reais e verídicos, que aconteceram de verdade. E que são comprováveis cientificamente, em alguns aspectos. Só que o aspecto da criação é impossível ser comprovado. Estava assistindo televisão esses dias, estava vendo Discovery Channel, eles fizeram uma série de entrevistas com um cientista muito famoso, chamado Marcelo Gleiser. Não sei se você já ouviu falar desse cara. E ele estava falando sobre a origem do universo. Ele começa a dizer assim, a origem do universo nós sabemos, foi feita há tantos milhões de anos atrás. Mentira. Nós não sabemos. Por quê? Porque nunca foi provado que o universo foi assim. A evolução ainda é uma teoria. Teoria é uma composição de ideias, mas que ainda não teve condição de ser provada. Então, como que ele sabe? Como que você sabe que foi assim, se não foi provado assim? Entenderam? A proposição dele exige mais fé do que a minha, que crê que um Deus criador fez. Tudo bem? Então, é pela fé, irmãos, que nós vamos crer que a Bíblia diz e que ela está correta no que ele diz. E que a forma bíblica de olharmos o universo é uma forma que cientificamente seria comprovável. Tudo bem? Eu lembro de uma experiência que fizeram usando uma série de tubos de ensaio, e era um conjunto de pessoas evolucionistas tentando atacar outros professores criacionistas, e eles fizeram ali num conjunto de tubos de ensaio, passando por aquecimento de um lado, por uma corrente, um estalo de corrente elétrica, do outro lado saiu um aminoácido. Para quem gosta de estudar, os aminoácidos eles são essenciais para a formação, para a sustentação da vida. E eles falaram aqui, ó, tá vendo? Nós fizemos um aminoácido. Do inorgânico, estamos quase chegando no orgânico. E aí o professor, que era criacionista, falou, gente, vocês acabaram de provar que o criacionismo está correto. Como assim? Seres inteligentes, com um desejo,
criaram aqui uma série de sistemas para que no final saísse aquele resultado. Ou seja, se a gente jogasse um monte de coisa para o ar e daqui a pouco dentro de um tubo de ensaio aparecesse um aminoácido, eu concordava com vocês. Mas vocês calcularam temperatura, descarga elétrica, quantidade de elementos, e aí no final deu lá. Vocês me mostraram o protótipo do que Deus fez em macro escala. Fez sentido o que eu falei agora? Seres inteligentes operaram e saiu o resultado que eles esperavam. Só que o nosso Deus fez isso numa escala astronômica. Eu estava estudando isso, eu falei uma escala faraônica, aí é outra história. Astronômica. Irmãos, é pela fé que nós vamos olhar para as explicações bíblicas e para os conceitos bíblicos e vamos crer da forma que eles estão lá. Não vamos tentar desculpar Deus ou tentar dar uma explicação para tentar dizer o que a Bíblia já disse que é. É pela fé que a gente vai entender isso. Agora, crer é também pensar. Crer é também calcular, estudar, ler. Isso é importante. Sem abrir mão das nossas convicções originais, que estão nas Escrituras. Então, o autor de Hebreus, ao falar sobre fé, ele vai usar, em primeiro lugar, uma proposição, uma frase. Ele vai dizer o que a fé é, ele também vai dizer o que a fé faz. E, uma terceira estratégia que ele usa para explicar sobre a fé, ele vai usar exemplos. E são sobre esses exemplos que eu gostaria que nós nos debruçássemos nas próximas semanas. Tá? No retiro a gente vai fazer uma pausa, vamos dar uma olhada em outras facetas, mas durante essas semanas nós vamos dar uma olhada nos heróis da fé. E por que eles são heróis? O autor ele vai dar exemplos de pessoas de fé como Abraão, Moisés, Jacó. Mas hoje eu gostaria de observar com os irmãos, dentre esses diversos exemplos, um homem especial chamado José. Talvez você esteja um pouco familiarizado com a história de José, você já leu, está lá em Gênesis. Gênesis, do todo do seu livro, você vai ver os últimos capítulos, e são muitos, são dedicados à história de José. E José ele vai ser muito importante, porque vai ser a preservação do povo de Deus diante de uma fome que assolou o mundo todo. Os estudiosos, os cronologistas, eles estudam dizendo que realmente existe nos autos da história que houve um período que a fome assolou toda a terra. E só uma nação se fortaleceu, e foi a nação do Egito. Nós entendemos que esse período está falando desse momento bíblico, que é a história de José. E nós percebemos José, que era aquele homem, aquele menino criado ali na tenda do seu pai e da sua mãe, era um menino amado pelo seu pai. Ele tinha uma oportunidade por ser criado na tenda. Ele tinha então a oportunidade de saber ler, saber escrever. Não era uma facilidade para todo cidadão. José com certeza tinha essa capacidade, foi treinado na capacidade de ler e escrever. E ele, me parece, que ele era um filho obediente. E pela sua obediência, ele criava dissensão com seus irmãos, que eram filhos extremamente pecadores. Aqui eu quero fazer com os irmãos, talvez você já tenha ouvido em algum lugar a história de José como um menino mimado e como o X9 da família. Irmãos, nós não temos razões bíblicas para olhar José dessa forma. Isso é uma interpretação, isso é uma forma de olhar. Porque o que você vai ver José fazendo, se você estuda a cultura, o pai manda, José, vai lá, o pai está dando uma ordem, vê o que seus irmãos estão fazendo e me traga o relatório. O que José fazia como filho obediente? Ia lá,
via o que os irmãos estavam fazendo e trazia relatório para o pai dele. Isso é ser mimado? Talvez essa interpretação seja a interpretação de um bandido olhando para as Escrituras. De alguém, porque quem que não gosta de X9? Não é o cara que está fazendo a coisa errada? Nós vamos olhar para o texto de José e vamos entender que ele estava cumprindo uma ordem do pai dele. Isso é bíblico, isso é honrar pai e mãe. Mesmo que isso trouxesse perseguição por parte dos irmãos dele. E eu gostaria de sugerir à igreja essa forma de leitura. Nós não temos razões para dizer que ele era um menino mimado. Outra coisa, os sonhos que ele cita que ele viu o sol e a lua e 12 estrelas se inclinando para ele. Algumas pessoas já veem, tá lá, tá pronto, já está zoando os irmãos dele. Eu fico imaginando se você tivesse um sonho sobrenatural como o que ele teve, se você ia ficar para você sendo um menino, sendo um adolescente. Quem tem filho adolescente sabe que gosta de contar a história, né? Então, eu gostaria de propor para os irmãos que toda essa infância de José foi uma infância já de alguém que se importava em cumprir as leis do Senhor. Quantos exemplos de confiança na palavra de Deus ele recebeu? Uma coisa importante, porque José ele era esse filho querido. Então, assim, se a gente pode dizer que alguém estava sendo errado na história, seria José, seria Jacó, o pai de José, em gostar mais de um filho do que o outro. Isso a gente pode dizer, certo? De amar mais José e depois Benjamim do que os outros 10. Mas do caso de José, irmão, se nós fizermos uma leitura neutra em relação ao texto, nós não temos condições de dizer que José estava errando. Quantos exemplos a gente vê de José respeitando o conceito de Deus? Aqui é uma questão importante. José ele vem muito antes de Moisés, ok? Mais de 400 anos antes de Moisés. Então ainda não havia a Torá, a lei judaica ainda não tinha sido escrita. Mas conceitos importantíssimos a respeito de Deus, isso ele já tinha. A promessa que Deus tinha feito para Abraão, ele já tinha aprendido isso dentro da tenda com o seu pai. E quando a gente vai olhar os exemplos de José, quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, nós vamos perceber tantas histórias. São muitos capítulos dedicados especialmente a José, porque a história dele, além de ser muito bela, ela tem uma necessidade histórica para explicar a necessidade do Êxodo, que é o livro que vem depois. Do capítulo 37 ao capítulo 50, irmãos, de Gênesis, é a história de José. Olha quantos capítulos dedicados à história desse homem. Então, irmãos, a gente podia, talvez você já leu a história de José, ou você está querendo assistir a novela aí de José. Muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado, porque nessas histórias, muitas vezes, o pessoal inclui umas coisinhas que não tem nada a ver, nem com a Bíblia e nem com o estudo da cultura da época. Você vê, às vezes, o pessoal falando como brasileiro, e não como judeu na época histórica que eles estão tentando retratar. Então, a gente tem que tomar um cuidado em relação a essa interpretação, a esse contexto histórico. Mas, tenta lembrar de alguns fatos da vida de José, e eu faço uma pergunta. Qual momento da vida de José, para você, foi a maior demonstração de fé? Tenta lembrar aí da história. Qual momento na vida de José, para você, foi a maior demonstração de fé dele? Será que talvez foi quando ele foi para o Egito? Lembra? Os irmãos iam matar ele, jogaram no poço. Lembra disso? E lá de dentro do poço, ele clamava aos seus irmãos para tirarem ele. Um irmão pensa em resgatar, os outros vão lá e vendem antes desse irmão chegar.
vendem o próprio irmão, uma caravana de ismaelitas, descendentes de Ismael. Olha que coisa engraçada isso, né? Irmão de Abraão. E lá no Egito ele vai cair justamente na casa de um dos oficiais, de um dos oficiais do faraó, que era chamado de Potifar, um dos eunucos de faraó. Aqui, irmãos, existem várias expressões para eunuco, tá? Tem aquele eunuco que era um homem absolutamente emasculado, as suas funções sexuais eram retiradas para que ele pudesse servir aos haréns do faraó, mas havia outro tipo de eunuco também, que eram simplesmente serviçais de tempo integral ao faraó, mas estes não eram emasculados e por isso eles poderiam ter esposa. Quando eu estudei isso, eu percebi, pô, então essa mulher era pior do que eu imaginava. Porque assim, ela tinha um marido. Antes eu imaginava, se ele é um daquele eunuco que é emasculado, então a mulher devia estar carente. Mas não era nem isso. Que nome que a gente dá para ela? Deixa quieto. Mas a ida dele para o Egito, a esperança não deixou José. José continuou fiel aos princípios de Deus. Será que isso é uma demonstração de fé? Uma marca de fé? Ele continuou se identificando como alguém vindo de Israel. Será que o fato dele abençoar o seu senhor lá na casa de Potifar, será que isso é uma demonstração de fé? Com certeza é. Você crê que fugir da mulher de Potifar foi um exercício de fé? Uma vez um professor me perguntou, você acha que José estava fugindo de quem? Estava fugindo da mulher de Potifar ou estava fugindo dele mesmo? Porque assim, aquela mulher não teria força para aguentar um escravo hebreu. Será que ele não estava fugindo da possibilidade dele cometer um pecado, ele sai correndo? Talvez esse não seja um exemplo para a gente pensar como deve ser a nossa estratégia de fugir do pecado. Será que essa não é um bom exemplo de fé? O homem, ninguém ia saber, gente. A mulher liberou os funcionários. Vocês lembram disso? A mulher liberou os funcionários, estava ela sozinha lá. E a mulher pediu para o cara, deite-se comigo. Alguns homens iam falar, não, eu sou homem, tive que fazer. Já viu essas bobagens? Eu sou homem. Não, ali era um homem. Só que era um homem de Deus, um homem de fé. Ele, sai correndo. Será que isso não é um exercício de fé? Bom, a mulher o acusa injustamente. Diz que na realidade foi ele que tentou agarrar ela. Alguns estudiosos, diante dessa passagem, dizem que essa mulher já estava com culpa no cartório fazia tempo. Tanto é que José foi preso. Irmãos, convenhamos. Você é um dos altos oficiais do Egito. Você está numa terra que o patrão ele tinha poder de vida e morte sobre o escravo dele. O teu escravo tenta alguma coisa com a tua mulher. Tu ia mandar ele preso ou tu ia matar ele? Hã? Mas por que José foi preso e não morto? Será que esse homem já não desconfiava dessa mulher? E melhor, será que ele já não via o homem de fé que ele tinha? Que Deus abençoava aquele homem, de tal forma que a casa dele estava prosperando por causa da administração de José. Será que quando José disse para o seu senhor, eu não fiz isso, será que essa palavra não trouxe peso ao coração de Potifar, a ponto dele perceber a fé daquele homem? Mas é que tá, né? Marido traído tem que fazer alguma coisa, né? Manso jamais. Já ouviram essa? Então vou mandar prender, para tentar resgatar um pouco de honra que sobrou. Só que aí você percebe, talvez outro exemplo de fé
o testemunho de José na prisão. E o fato dele interpretar o sonho daqueles 2 prisioneiros que estavam com ele. Lembra? O padeiro e o copeiro do rei. Um homem de fé que conseguiu entender o que eles estavam sonhando e deu uma interpretação precisa do que aconteceria. Homem de fé, será que esse também não é um bom exemplo de José como homem de fé? Depois de alguns anos, depois de alguns dias, aqueles homens foram chamados e aconteceu exatamente como José tinha dito, provando ser ele um homem de fé. Só que um morreu e o outro ficou vivo, como José tinha dito, e o homem que ficou vivo esqueceu de José. Lembra que José tinha pedido, olha, quando você chegar lá e o rei te absolver, lembra de mim, intercede por mim para Faraó. E o cara esqueceu, né? E o cara esqueceu. Só que aí o rei teve um sonho. Vocês lembram das 7 espigas e as vacas gordas e das vacas magras? Vocês lembram dessa passagem? Precisamos de um homem que interprete sonhos. Aí o cara, ih, rapaz. Imagina o cara, quando ouve essa frase, ele lembra, esqueci do que eu prometi para aquele cara. Eu fico imaginando esse cara buscando Faraó, com aquela cara de, buscando José lá na prisão, com aquela cara de pirulito. Esqueci, você me desculpe. E a demonstração de José de não citar isso. José podia falar, agora não vou não. Eu sei interpretar, mas eu não vou não, porque tu esqueceu de mim, fazer beicinho. Mas você vê o homem de fé, ele entendia a direção de Deus, e ele foi lá. E não se importou em falar para o faraó que ele precisava dizer, ó faraó, Deus te disse o que vai acontecer no futuro. Deus revelou, Deus fez o Senhor saber o que aconteceria no futuro. Você vai ter 7 anos de abundância e logo em seguida 7 homens de fome como você nunca viu em toda a sua vida e como nunca haverá em toda a terra. O fato do faraó ter percebido que aquele homem que estava diante dele era um homem de fé, você acredita que isso interferiu para que o faraó escolhesse justamente José para ser o administrador do Egito? Diz que a administração de José foi tão perfeita no Egito que todos, dos mais pobres até os nobres, passaram a ser escravos de Faraó. Ele, que já era considerado uma divindade, passou a ser absolutamente dono, de papel passado de todo mundo, porque no início o pessoal comprava comida. Quando acabou o dinheiro, deram seus animais. Todos os rebanhos passaram a ser de Faraó. Quando acabou os rebanhos, eles começaram a se dar para Faraó, para não morrer de fome. Todos passaram a ser escravos de Faraó. Isso é um sucesso de empreendimento ou não? Você vê o homem de fé no trato com seus irmãos quando ele aparece lá. Você lembra da frase dos irmãos? Nós somos do Talibã e viemos buscar armamentos. Quer dizer, nós somos de Canaã e viemos buscar alimentos. Lembra que, não, vocês são espiões. Eu sei quem... No fundo ele sabia, mas ali ele dá uma lição nos seus irmãos e ele preserva a sua família. E você percebe até os últimos momentos ele cuidando do seu pai e cuidando dos seus irmãos. Isso não é uma prova de fé? Aqueles mesmos irmãos que venderam, aqueles mesmos irmãos que fizeram ele passar aquela vida de sofrimento, no final da vida, olha que palavra interessante lá no capítulo 50. Logo depois, no versículo 15, logo depois que Jacó morre, aí os irmãos pensam, agora já era, porque ele só livrou a gente por amor ao pai. Mas agora que nosso pai morreu, agora ele vai soltar com tudo. Ele deve ser daqueles que ele vai aguentando o tempo certo para se vingar. Vai comer como um prato frio. Não tem gente que fala isso, que a vingança você come como um prato frio, né?
Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. É interessante a consciência, né, dos irmãos. Mas olha o homem de fé, José. Portanto, mandaram dizer a José, ó, teu pai ordenou, os caras ainda invocam o morto lá, cara. Ó, o pai, antes de morrer, ele falou para mim. José, mas não falou para mim não, mas para mim ele falou. Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, ó, diz lá quando eu morrer, olha que conversa, fiado. Perdoa a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado. Agora, pois, porque te fizeram mal, agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus do teu pai. Olha a demonstração do homem de fé. Ele podia ficar bravo. Vocês são mentirosos demais, gente. Eu tinha contato com o pai da gente direto. O pai nunca falou isso. Vocês são muito... Pô, até agora vocês não aprenderam. Mas não foi essa a reação de José. Qual foi a reação dele? Começa a chorar. Fico imaginando o que estava na cabeça de José. Pô, vocês não estão entendendo nada, gente. Não... Porque o homem de fé, ele consegue observar o que está acontecendo. E ele tem uma interpretação de Deus daquilo. Ele fala, pô, esses caras não conseguem ver a história. Pô, deixa eu explicar para eles. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se ante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Olha a visão que ele tinha. A perspectiva do homem de fé. Ele interpretava aqueles fatos do jeito certo, do jeito real. Aqueles homens, eles só viam ali a história que estava na cara, mas José, ele conseguia ter uma interpretação muito mais lúcida sobre o que estava acontecendo ali. E ele revela isso para os seus irmãos. E ele fala, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? É interessante que ele, na reflexão dele como homem de fé, ele já tinha entendido que os irmãos dele foram meros coadjuvantes, embora Deus vai cobrar dos irmãos, mas Deus tinha um propósito. Ele, como homem de fé, ele já tinha identificado isso. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ele não está dizendo, ó, vocês não fizeram nada, não. Ele falou, não, vocês fizeram mal, mas o que vocês fizeram, Deus usou para me beneficiar. Deus tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Olha, Deus usou essa maldade para me trazer aqui, ó, hoje aí, ó, não só a minha família, mas todo o clã do meu pai está protegido. Nós estamos na terra de Gósen, a terra mais próspera do Egito, a melhor terra do Egito. Quem trouxe a gente para cá foi Deus. Vocês fizeram mal, mas Deus, na sua soberania e poder, Ele transformou isso em bem. Ele estava protegendo o clã escolhido de Deus, a família do meu pai Israel. Deus estava protegendo para que nós não morrêssemos de fome e para que nós pudéssemos continuar existindo e prosperássemos. Não tenham medo, pois eu vos sustentarei a vós outros e vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Gente, José, se não fosse um homem de fé, ele poderia ser o homem mais amargurado de todo mundo, né? Puxa vida, só injustiça. Meus irmãos me venderam, aquela mulher lá mentiu para mim, o outro me esqueceu. Estou eu aqui, meu pai morreu, longe da terra dele. Ele poderia ser um homem muito amargurado, mas você não percebe, pelo contrário, você vê um homem que consola outros. Isso não é uma demonstração de fé? Irmãos, de todas essas visões que ele tem, inclusive a visão do futuro, da proteção de Deus, qual seria
A maior demonstração de fé. O autor de Hebreus, ele diz qual é. Lá no capítulo 11. Lá no capítulo 11, no versículo 22. Olha que interessante a escolha do autor de Hebreus. Gente, você poderia... Uma vez uma pessoa me perguntou, quando eu estava lá no seminário, eu não tinha estudado isso ainda, perguntou, qual para você é o maior ato de fé? Eu falei, para mim o maior ato de fé foi perdoar os irmãos dele. Não só perdoar, mas fazer mais do que perdoar, consolar. Isso para mim foi o maior ato de fé, esse desprendimento. Tem que falar em frente do microfone, senão o pessoal lá da internet não me ouve. Para mim, o maior desprendimento tinha sido esse. A maior demonstração de fé foi esse de perdoar os irmãos dele. Aí ele falou, não foi isso que Deus escolheu lá no texto de Hebreus. Eu, ô louco, qual que foi? Hebreus capítulo 11, versículo 22. Ele está falando sobre os heróis da fé, está dando uma série de exemplos. E ele separa entre Jacó e Moisés, ele separa um versículo para falar qual foi a maior demonstração de fé de José. Qual foi? Versículo 22 diz assim, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Nossa, estranha. Achei, caramba, ele... Mas está corretíssimo. José, ele teve essa vida de fé, mas a fé que ele tinha era tão profunda, era tão verdadeira, o que ele esperava não era apenas esperança, era certeza, que quando um dia Jacó, quando estava para morrer, falou, Deus vai visitar o povo, vai trazer a gente, vai levar a gente de volta para a terra prometida, José não sabia quando isso ia acontecer, mas José falou, eu fico imaginando o pessoal ouvir esse pedido, quando a gente voltar para a nossa terra, me enterra lá, leva os meus ossos lá. O pessoal podia pensar, mas peraí, esse José está ficando maluco. José, só rapidinho, acho que você, sei lá o que aconteceu com você. Filhão, a gente está na melhor terra do Egito. Cara, o faraó aqui gosta da gente. O faraó que é teu fã de carteirinha, número 1 é ele. Filhão, olha, tu não está entendendo, para voltar para lá para quê? Quando? Voltar para quê o quê, rapaz? Olha, a gente tem que ficar aqui comendo do bom e do melhor, tá a terra toda com fome, só a gente aqui que está no bom e no melhor. Ô José, você está meio doido, rapaz. Mas como homem de fé, se Deus disse que um dia eles voltariam para a terra dele, não importa as circunstâncias, o tempo ia passar e um dia Deus visitaria o seu povo e levaria eles de volta para a terra deles. José, ele faz uma programação, e é isso que eu queria colocar para os irmãos, e que tem marcado a minha vida, essa lição da fé de José. José, ele era um homem de fé, e a fé de José era tão forte, era tão correta, que a fé de José trouxe para a vida dele uma programação que se estendia até para depois da sua morte. Percebe isso? Talvez a gente pode falar, não, eu tenho fé que no mês que vem eu vou ganhar aquele emprego. Bom, essa fé trouxe uma programação de apenas um mês. A fé de José era tão forte que ele alterou a agenda dele, alterou os princípios dele, alterou a visão dele do futuro, e ela era tão forte que isso impulsionava ele para olhar para o futuro e para fazer projeto para os ossos dele. Isso é fé. Se Deus falou, eu não sei quando vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Então agora eu estou morrendo, mas vai acontecer em algum momento. O autor de Hebreus, ele vai dizer que fé é isso, não é quando eu vejo acontecer, é quando Deus disse. E ele vai falar de Abraão e de tantos outros,
que creram na promessa de Deus, mesmo não vendo ela acontecendo. Mas eles morreram como homens de fé, porque eles creram que o que Deus disse aconteceria. José sabia da fidelidade de Deus. Ele projetou a sua vida e fez os seus descendentes projetarem a vida deles, com foco nessa palavra de Deus. Se você olhar lá no capítulo 50 de Gênesis, quando ele está para morrer, ele faz esse pedido aos seus filhos. Versículo 22 em diante do capítulo 50 de Gênesis, diz: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viveu bem, né? Ele podia até falar, puxa, já vivi até agora, Deus ainda não cumpriu sua promessa. Ah, eu acho que ele não vai cumprir mais. Foi essa a visão dele? Não. Viu José os filhos de Efraim, até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, que era filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Ele foi vendo os netos, foi vendo os filhos, e a fé dele não se enfraqueceu com o tempo. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará. Gente, um homem de fé é aquele homem que a sua fé persiste mesmo depois da sua morte. É cuja certeza e confiança em Deus persiste mesmo depois das dificuldades, das dores e da própria morte, a fé permanece. Ele diz, olha, eu vou morrer, mas eu morro com uma certeza. Deus voltará e vai levar vocês para a terra prometida, que Ele prometeu, sob juramento, dar para Abraão. Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. É interessante porque você vê isso no capítulo 48, versículo 21. É muito legal porque você vê o pai estimulando a fé do filho. Ele relembra: depois disse Israel a José. Aqui Israel já está... Israel já estava no final. Disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Percebe o pai dizendo, olha, Deus falou isso, confia nisso. E você vê o filho se apropriando, lembrando dessa promessa e ensinando isso para os seus filhos. Olha, a mesma coisa que Israel fez com José, José está fazendo com seu filho. Eu vou morrer, mas Deus vai visitar vocês e vai levar vocês de volta. Nós aqui, nós somos estrangeiros, gente. Nosso lugar não é o Egito. Nosso lugar é aquela terra que Deus designou para nós. E um dia, Deus passará aqui, nos visitará e nos levará de volta, nos fará subir para aquela terra que Ele designou para nós. Certamente, versículo 25 do capítulo 50. Certamente. Gente, a fé como aquela esperança que traz certeza. Certamente, Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. José morreu, de idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Aqui é uma questão interessante também, né? Eu sei que o embalsamamento era um enterro de luxo, de honra,
dentro da cultura egípcia. Mas aqui também você percebe esse cuidado para que o corpo se preservasse até ele ser enterrado no lugar que ele pediu. Percebe que coisa interessante? Não era apenas porque poderia ser feito, embalsamaram e sepultaram lá no local que era sepultado todos os governadores de honra no Egito. Não sepultaram. Ficou lá, no sarcófago lá, embalsamado, até o momento que depois de 400 anos para frente, depois que tantas coisas aconteceram, tira José e no Egito leva os ossos de José para lá. E realmente ele é enterrado na sua terra como ele tinha dito, como Israel tinha dito e como Deus tinha dito. Irmãos, é impossível, diante do exemplo de fé de José, não traçar um paralelo para as nossas vidas, mas um paralelo extremamente próximo. Por quê? Porque a nós foi nos dada uma palavra também de que esse não é o nosso lugar, não é? A nós, os salvos em Jesus Cristo, foi nos dada uma palavra de que um dia Deus nos visitaria e nos levaria para morar com Ele. Amém? Agora a minha pergunta é se aqui entre nós existem homens e mulheres de fé que programam a sua vida, a sua existência, a sua agenda com base na certeza dessa promessa de Deus. Ou será que você, talvez como os irmãos de José, podem estar alterando as suas agendas simplesmente para comer do bom e do melhor, para viver no melhor da terra? Gente, essa terra não é nossa, somos peregrinos e forasteiros, o nosso lugar é lá no céu. E a nossa agenda, os nossos valores, o nosso tempo, a educação dos nossos filhos, o uso dos bens, a busca por bens, deve ser enquanto isso coopera para o projeto maior que é o céu. E Jesus vai nos lembrar, e os apóstolos vão nos lembrar, os escritores da Bíblia vão nos lembrar, não busquem essas coisas aqui da terra, onde a traça e o ferrugem consome, onde os ladrões podem roubar, mas mirem a sua existência para o céu. Quantas vezes nos pegamos, irmãos, olhando para a agenda da terra e abrindo mão do investimento eterno? Quantas vezes olhamos, olha, eu tenho que trabalhar tanto, olha, eu preciso comprar uma TV nova, eu tenho que trocar de carro, eu tenho que fazer tantas coisas, eu esqueço de pensar em missões, esqueço de pensar no investimento que eu tenho que fazer no meu dízimo, para que a minha igreja seja uma igreja forte, para que ela tenha dinheiro para comprar folheto, para comprar Novo Testamento, para dar para o povo que está indo para o inferno. Quantas vezes eu me pego com o meu planejar mesquinho e eu penso no crescimento do meu reino pessoal e esqueço do crescimento do reino de Deus na terra. Meus irmãos, precisamos ter o exemplo de José sobre nós, que a nossa convicção sobre a promessa de Deus, sobre as verdades de Deus seja tão forte para nós, que isso nos modifique até depois da nossa morte. Que os nossos filhos percebam a nossa convicção ser tão forte, que até depois de mortos nós continuemos a falar. Você tem vivido focado nessa esperança, ou melhor, nessa certeza? O que você tem buscado? Qual é a direção da sua vida? Quais são os seus valores? Qual é a sua fé em relação ao futuro? Meus irmãos, a história de José, ela foi registrada nas Escrituras. Ela é comentada na Bíblia e ela é repetida no Novo Testamento. E aqui no autor de Hebreus ela vai ser citada como exemplo para nós de fé, com o objetivo de nós imitarmos a postura desse herói da fé chamado José. Hoje então, irmãos, eu gostaria que você entendesse que Deus prepara essa mensagem para o seu coração,
Eu gostaria que você entendesse que Deus está aqui falando com você nessa noite, porque Ele tem um desafio para você. Hoje deve ser um dia que você precisa se posicionar de que tipo de pessoa você quer ser. Você precisa se posicionar através de uma reflexão honesta diante do que você está fazendo com a sua vida, diante de como você administra o seu dinheiro, se você é mesquinho para com Deus, se você tem o seu projeto de família voltado para a glória de Deus, se o teu projeto profissional visa a glória de Deus, ou se você mente, se você engana, se você só nega, se você faz sociedade com quem não é crente, se você está correndo atrás de coisas materiais, você tem que fazer uma reflexão muito honesta diante de Deus. E você precisa ter a coragem de, diante do que você percebeu, para onde você está levando a sua vida, se é para coisas terrenas ou é para coisas celestiais, você precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir se você vai continuar vivendo uma vida desprovida de fé, ou se você vai permitir que a convicção da palavra de Deus tome você por completo e altere cada passo da sua vida. Você precisa confiar em Deus. Confiar de que essa promessa que Ele fez, que um dia Ele volta para buscar a sua igreja, é uma promessa iminente. Ela pode acontecer a qualquer momento. E que você precisa estar preparado para esse momento, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Para que não aconteça com você como aconteceu aquele louco. Essa noite pedirão a tua alma. Que tens para Deus? Que tens guardado em depósito? Meu irmão, você precisa tomar uma decisão. Como que você administra seu dinheiro? Como que você olha o dízimo? Como que você olha a sua agenda? Como que é o teu investimento em missões? Como é o seu investimento para salvar vidas aqui no Brasil, aqui na cidade, ao redor do mundo? Como você está engajado para que você e sua família pessoalmente ganhem pessoas para Jesus? E diante dessa decisão, você precisa uma mudança real de rota. Olha, eu agi assim, mas eu não vou agir mais. Talvez você, como homem, precisa reunir sua família, trazer os seus filhos, sua esposa e falar: papai tomou uma decisão, nós agíamos assim, agora eu não vou agir mais assim, eu vou fazer assado. Agora, Deus e o seu reino é prioridade para mim. Foi o que nós cantamos: buscai primeiro em lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não foi isso que a gente cantou? E se Deus disse isso, que está lá em Mateus capítulo 6, se Deus falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, busca. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Gente, essa palavra é verdade ou não é? É verdade. Então programa a sua vida diante disso. Ah, mas o pessoal vai me zoar. Ih, mas o pessoal vai achar que eu estou maluco. Ih, mas o meu dinheiro não vai dar. Obedece a Deus. Mesmo que não pareça que vai dar certo. Obedece. Faz o que Ele está mandando. Talvez você precise colocar novos projetos para a sua vida. Novas administrações para você. Talvez você precise formar novos hábitos. Mas o exemplo de José nos estimula a isso, amém? Talvez você e eu precisamos repensar algumas coisas da nossa vida. E eu quero desafiar você a, nesse momento, fazer uma reflexão. Por favor, baixe sua cabeça, feche seus olhos.
Diante de Deus, talvez você tenha que falar: Senhor, me perdoe por isso. Eu sou murrinha no dinheiro. Eu sou ganancioso, Senhor. Talvez você pode falar: Senhor, eu não estou nem aí para o teu reino, Senhor, me perdoa. Senhor, eu não tenho uma perspectiva de reino, Senhor. Constrói isso em mim. Ó, Senhor, eu sou uma pessoa que estou vivendo no pecado, eu preciso da tua ajuda. Senhor, em nome de Jesus, eu preciso de uma intervenção. Eu preciso que o Senhor me mostre o que fazer. Senhor, eu creio que o Senhor voltará a qualquer momento e por isso eu preciso estar preparado. Me ajuda, Senhor. Existe um pecado que você precisa abandonar, meu irmão. Pede ajuda, meu irmão. Já conversei com várias ovelhas que estavam no lama do pecado, porque eles, na hora que podiam pedir ajuda, eles ficaram com vergonha. Não se envergonhe de pedir ajuda. Talvez você precisa confessar: ó, Senhor, os meus projetos são muito terrenos, humanos, carnais. Eu preciso da tua ajuda, eu quero crer, eu quero pensar os teus projetos, eu quero sonhar os teus sonhos, Senhor. Eu quero que o teu reino cresça e não o meu. Talvez você precisa fazer essa oração diante do Senhor. E eu quero orar em favor de todos aqueles irmãos que hoje desejam uma mudança na sua vida. Eu gostaria de orar por você, para que Deus te ajudasse nesse processo. Amém. Mais alguém? Só levantar a mão. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Amém. Que bom. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor construa nessa igreja uma igreja de homens e mulheres de fé, cujos alvos, valores e sonhos e princípios sejam alicerçados na Tua Palavra e que apontem para os Teus desejos e os Teus sonhos. E, ó Deus, que nesta comunidade aqui cristã seja marcada por pessoas que querem a expansão do Teu reino sobre a terra. Que seja marcada por pessoas que não medirão esforços, Senhor, para modificar as suas próprias vidas, para se conformar à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ouve a oração do Teu povo, ó Deus, que muitas vezes pede perdão. E quantas vezes, Senhor, é verdade que negligenciamos os Teus projetos. Quantas vezes fazemos projetos pequenos, humanos, terrenos. Ó Deus, esquecemos que a nossa pátria não é aqui, o nosso porto final não é aqui, mas é o céu, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para nós e lembrarmos que somos cidadãos do céu, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de cada um de nós. Eu peço de uma forma especial por esses irmãos que hoje, de uma forma especial, pedem a Tua ajuda, pedem mudança e transformação. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas. Ajuda elas a perceberem as mudanças que elas precisam decidir. Ajuda elas a mudarem. Ó Deus, Te louvamos por esse culto, Te louvamos por esse tempo que o Senhor nos concedeu. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue falando conosco, mesmo com o encerramento desse programa. E que o Senhor, durante a semana, nos dê as oportunidades de nos posicionarmos diante da fé que cremos. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós, Senhor, e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre,
Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Peço para que acenda as luzes, só falta 2, por favor. E com uma oração silenciosa, não vá embora, tenha um tempo de comunhão. Procure alguém para conversar, tá? Perceba, irmãos, a presença dos visitantes, vá lá conversar com eles, isso é muito importante. Eu já fui em algumas igrejas que eu entrava, saía e ninguém falava comigo. E eu voltava porque eu sou crente, né? Mas é muito importante a gente ir lá e fazer isso que a nossa igreja gosta de fazer, esse calor humano tão importante. Com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aproveitando esse tempo de oração, irmãos, me lembraram de uma coisa muito importante. Eu gostaria de orar, fazer uma oração com os irmãos, em favor daquelas famílias enlutadas lá no Rio Grande do Sul. Gostaria que os irmãos orassem comigo. Foi uma tragédia, mais de 200 pessoas mortas. E o irmão me lembrou aqui, é importante a gente estar. Vamos orar para que Deus possa, de alguma forma, a luz dele brilhe em meio àquele sofrimento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, o nosso coração se entristece ao ver tantas vidas jovens ceifadas num estabelecimento onde as pessoas buscam alegria. Ficamos tristes em saber da morte de cada uma delas, mas também ficamos tristes em perceber que elas estão buscando alegria no lugar errado. Elas estavam buscando alegria no lugar errado. Ó Deus, nós pedimos a Tua misericórdia por aquelas famílias. E que de alguma forma, dentro da Tua soberania e sabedoria, o Senhor possa fazer com que a Tua luz brilhe em meio àquelas densas trevas. Que o Teu amor seja manifesto ali. E que ali haja conversão e salvação em meio a toda aquela tragédia. Pedimos a Tua misericórdia, o Teu consolo sobre o coração daqueles pais que perderam filhos tão novos. Alguns ali que morreram, sabemos que eram pais e mães. Pedimos por esses filhos que perderam entes queridos também. Ó Deus, como igreja do Senhor, pedimos que possamos anunciar o Teu Evangelho, para que o mal seja aplacado sobre a terra. Ajuda-nos nisso e usa os Teus servos lá no sul, para que eles se posicionem do jeito certo em meio a essa grande tragédia. E que isso provoque reflexão nas famílias aqui no Brasil. Muito obrigado pela certeza que temos de que o Senhor, segundo a Tua bondade e a Tua vontade, fará o que aprouver ao Senhor. Tem misericórdia, abençoa-nos, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Continue orando, irmãos. Deus abençoe. A fidelidade do Senhor. Nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver Teus sonhos, Teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz, a Tua vontade.